não lembraram nossos reis. Eu ainda sou mizinga, eu ainda sou zumbi. Quebra corrente, arrebenta pelourinho, Princesa Isabel nos deixou no caminho. Quebra corrente, arrebenta pelourinho, Princesa Isabel nos deixou no caminho. Axé, povo preto, como se diz em Kikongo, moiô. E aí, gente? Hoje, 15 de novembro de 2021. E eu, Mestre Messias, quero falar um pouquinho só sobre o 15 de novembro de 1889. Essa proclamação da República tem muito a ver, muito a ver com o fim da escravização de pessoas pretas no Brasil, né? Porque eu não entendo muito de política até, mas acredito que naquela época não era muito diferente de hoje, uma sujeira só, né? E a família real do Brasil estava muito preocupada com o avanço dos republicanos, ou seja, eles estavam com medo de perder a mordomia, de perder parte dos privilégios, que os privilégios eles têm até hoje, né? E assim sendo, eram eles muito acusados pela burguesia jovem da época de serem atrasados, de ainda terem uma escravização de pessoas pretas no Brasil, porque só o Brasil que ainda mantinha esse tipo de situação. Eis que, tão pressionada por republicanos, a princesa Isabel acabou assinando a Lei Áurea. E por falta de visão política do nosso povo preto da época, eles realmente ficaram tendo essa princesa Isabel, né, a Isabel, como uma pessoa redentora, uma pessoa boa. E os pretos da época, poxa, a gente vê hoje os morros do Rio de Janeiro, né, com o nome lá, Morro da Princesa Isabel, Morro da Imperatriz Leopoldina, Império Serrano. Então, quer dizer, tem tudo a ver como se fosse uma devoção à família real. Mas nós, pretos de hoje, entendemos a necessidade, o sufoco que viveu os nossos antepassados naquela época. O meu quarto avô, meu quinto avô, o seu quinto avô, você que é preto e está assistindo esse vídeo, eles passaram por muita dificuldade. Então, para eles foi uma saída. Embora a escravização de pessoas no Brasil, quando ela assinou, já praticamente não existia mais. Que a pretaiada já estava enfiando o pé em tudo, já tinha vários estados do Brasil que nem tinha escravo mais, mas não tinha escravo, mas a negrada jogada ao déu, ao mundo, né? Socialmente sem apoio nenhum. E por que ela assinou? Ela assinou porque ela queria a burguesia branca jovem do lado dela, que estava metendo o pau no império por ainda ter escravos. Ter escravo, ter a escravização era só um quesito para ataque político, né? Era só um ponto. É como se hoje a gente falasse do governo e falasse do preço da gasolina. Pô, a gasolina sobe. Quer dizer, é um ponto de ataque ao governo, para mostrar que ele não é satisfatório. E naquela época, a escravização de pessoas pretas aqui no Brasil era um ponto que os republicanos pegavam para atacar. E ela, Isabel, ela resolveu acabar com esse ponto, né? Muita gente diz, Messias, mas a princesa Isabel, a família deles nem tinha escravo. Não tinha escravo, mas não tinha condição de escravizados. Quer dizer, é muito fácil falar que ela é boazinha hoje, porque ela não tinha escravo. Ela não tinha escravo por pressão. Mas ela mantinha, quem assinava era ela. Por que eles enrolaram anos e mais anos para poder assinar? Para acabar com essa condição vexatória, humilhante, ultrajante, criminosa que aconteceu aqui no Brasil. Mas vamos voltar ao 15 de novembro. Quando a princesa faz isso um ano antes, aproximadamente, ela faz para ter apoio dos jovens burgueses e dos pretos, que estariam libertos. Mas mesmo assim não deu certo. E hoje a gente tem uma república que ainda não apoia o povo preto, né? Porque
a realidade é nua e crua e está aí fora para todo mundo ver. Não vem falar para mim, mas todo mundo tem oportunidade. Tem oportunidade não, a coisa não é bem assim. A coisa é mais embaixo. E na realidade, mesmo naquele tempo, a república que pregava não à escravização, arrochou ainda mais o próprio preto que ele dizia que merecia a liberdade. De que forma? Lei da vadiagem, né? Todo preto que ficava parado na cidade lá sem ter o que fazer, né? Que era normal, ele tomava logo uns cola-brinco, tomava um supapo e ia preso ainda se reclamasse, né? Então a lei da vadiagem foi uma maneira de oprimir. Uma maneira maior de opressão até do que a física, né? Foi na caneta. Os caras inventaram lá uma lei de terras que o preto liberto não conseguia comprar uma terra nunca, uma porque ele não tinha dinheiro. Já começava por aí. E aí criou-se tantas coisas para o cara adquirir uma escritura que era sem chance para o preto. O preto foi para onde? Foi para as terras que o branco não queria, né? Foi para a favela, foi para o morro, formar favelas, aliás, foi para o brejo, foi para lugares que o branco achava que ali estava bom para eles. Entende? Então, tem mais uma. Teve a lei também, em 1889 também, contra a capoeira, contra o candomblé, contra qualquer tipo de manifestação preta. E isso foi feito já na República, que dizia que era a favor da liberação, do fim da escravização de pessoas pretas. Então, meu povo bonito, meu povo preto e o meu povo que não é preto de hoje, né? Vou falar para vocês, tudo nessa história não favorece a nós. E esse 15 de novembro acho que era bom a gente não comemorar nada, entendeu? Pelo menos a gente não tem porquê, gente preta não tem porquê comemorar nada. Somente aqueles que ainda se mantêm com a mente mais colonizada, né? Embora a minha também seja, porque olha o tipo da minha camisa, o jeito que eu estou vestido, né? A gente passou por um processo de lavagem cerebral tão forte, que a gente não consegue se desvencilhar desse tipo de coisa e ser mais preto até no nosso dia a dia. Mas está aí, está dado o recado aí, é um lado dessa proclamação da República, desse feriado prolongado que nós estamos vivendo aqui, que parece que é muito gostoso, mas a gente tem que lembrar do nosso tataravô, do nosso quarto, quinto, sexto avô, que sofreu muito nessa terra, e na verdade a gente hoje ainda tem um resquício daquela coisa, né? As pessoas quando olham com um cara preto ainda falam lá, chegou um preto aí, entendeu? Vamos tomar cuidado. Então, como a gente diz na capoeira, né? E viva meu Deus! Para mim, meu Deus é a natureza, né? São os elementos da natureza, e é aí que eu encontro com Deus. E essa é uma visão bem afro, né? Pouco brasileira, por causa da colonização, mas é bem afro. E viva meu mestre, seu Bradesco, quem me ensinou a capoeira, ele achou meu mestre. E viva Porto dos Malês, capoeira Porto dos Malês, onde eu faço o desenvolvimento do meu axé, do meu eu, da minha capoeira, do meu ser como capoeirista e como ser humano. Paz, saúde e felicidade. Muito.